Vamos dar início à nossa atividade, então. Pediria que todos desligassem os seus microfones. Vamos iniciar a nossa entrega na mão de Jesus, agradecendo a Ele esta oportunidade que nos coloca neste momento de podermos estar um pouco mais próximo dele, através de nossas orações, de nossas reflexões, né? Pedindo a Ele que nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. Vamos, então, alguns minutinhos, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes e corações. Ele, de braços abertos, nos convidando para um fraterno abraço. Vamos, então, orar e meditar com Jesus. Muito bom. Vamos registrar também o nosso agradecimento ao Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe maravilhosa, que nos assiste, nos ampara, nos traz conforto também para as nossas dificuldades, proporciona a cura de nossas enfermidades físicas e espirituais. Nossa gratidão, do nosso fundo do coração, a todos eles, equipe maravilhosa. Muito bem. Nós estamos fazendo o nosso estudo e nossas reflexões no capítulo 2 do nosso livro Acendendo Luzes. E na semana passada, nós fizemos uma parte desta lição que tem o título de Terapia Anti-Queixa. E uma das coisas que ficou bem claro para nós é que o nosso cérebro ele não pode trabalhar com eficiência sob tensão. Falamos bastante sobre isso, né? Nós temos que procurar manter a calma, saber o momento certo de falar, o momento certo de agir, né? E fazer tudo isso com bastante firmeza, né? Então, dando continuidade hoje, a gente vai começar pelo grande exemplo de vida que nos trouxe Chico Xavier. Então, começamos dizendo assim a nossa parte de hoje. Todos conhecemos Chico Xavier. E depois de sua lista de serviços ao bem, não parece nem um pouco privilegiado. Ficou órfão aos 5 anos de idade. Aos 12, trabalhava numa fábrica de tecidos. E, em consequência do pó, adoeceu dos pulmões. Aos 17 anos, contraiu uma moléstia irreversível nos olhos. Sempre teve que trabalhar para sustentar a sua família. Se submeteu a 2 cirurgias de alto risco. Quando completou 50 anos de idade, teve 2 infartos e, em consequência, começou a sofrer de angina.
e até seu desencarne prosseguiu trabalhando, andando com dificuldade e enxergando pouco. E então, alguém pode ver algum privilégio? Mas nós sabemos que Chico é privilegiado, porque trabalha para Jesus. E não há nada que adjetive mais a alma humana do que a consequência amparada no dever cumprido. Não podemos falar em terapia anti-queixa sem falarmos de bom humor e otimismo. Em Provérbios 17, 22, encontramos, abre aspas, o coração alegre é bom remédio, como uma proposta de conduta de vida, cabendo a cada um conquistar. Através desta afirmação, entendemos que para ser uma criatura otimista e feliz, é necessário muito trabalho, lutando contra nossas tendências negativas e crendo, acima de tudo, nos mecanismos educadores da vida. Somente a insistência em buscar esse estado de espírito poderá instalá-lo em nós. Nossos estados emocionais não possuem raízes em nós próprios. Ficamos, então, vulneráveis a tudo que ocorre à nossa volta, totalmente sem estabilidade emocional e dependendo das atitudes alheias ou dos acontecimentos externos, justificando nossa condição de felicidade ou infelicidade. O negativismo é tanto que as desgraças e tragédias vêm ampliadas nas primeiras páginas dos jornais. Porém, as boas notícias moram nos rodapés das páginas. São como as bênçãos de nossa vida. Se não prestamos atenção, não percebemos. É semelhante à situação onde montamos uma árvore de Natal cheia de luzes piscando. E assim que chega o primeiro observador da árvore, ignora a beleza, a mensagem que ela inspira e vai direto a apontar a lâmpada que não está acendendo, ficando alheio a toda luminosidade existente. O espírito André Luiz, através de suas obras, contribui com nossa reflexão, afirmando que, abre aspas, não se sabe de benefício algum que o desânimo tenha realizado, fecha aspas. E ainda que, abre aspas, toda tristeza manifestada impulsiona os tristes a serem mais tristes, fecha aspas. Portanto, amigos, vamos nos esforçar para sermos positivados e alegres, e não caminharmos fazendo com que nossas dores, com seu sorriso, entregando suas mágoas a Deus. A única situação onde seria lícito falar dos nossos problemas e dificuldades seria quando falamos para alguém que pode nos auxiliar. Fora disso, será sempre propaganda contrária a nós mesmos. Confúcio, o grande sábio da antiguidade, certa vez falou: há pessoas que choram porque nas rosas têm espinhos, e existem outras que ficam contentes porque nos espinhos tem rosas. Tudo sempre decorre de nossa maneira de ver a vida. Nossa postura diante dela é fator determinante de como vamos passar por ela. Todos temos dificuldades e é natural que tenhamos momentos de abatimento. Porém, não podemos conceder à criatura cristã cultivando estes estados mentais doentios, e muito menos os multiplicando entre aqueles que caminham à sua volta. Em uma análise simples, a maior parte da nossa dificuldade de convivência se encontra relacionada aos estados de desânimo e apatia
com que encaminhamos pela vida, pois que estes estados são perigosos e, assim, pela nossa conduta irregular e atormentada, perturbamos os que convivem conosco e depois temos que conviver com os atormentados que fizemos. E esta lei natural atinge não apenas nossa vida material, mas também nossa relação com a vida maior, onde, viciando a própria mente, atraímos consciências viciadas pela lei de afinidade. Vemos todas as pessoas com problemas. E mesmo assim, sempre que nos encontramos nas dificuldades naturais a todos, falamos: só acontece comigo. Liberte-se e pare de ver a vida como um campo de batalhas. Ou verá sempre inimigos à sua frente, como um reflexo de sua mente. Não podemos desejar inutilmente a paz para nosso espírito, enquanto nossas palavras demonstrarem a miséria do coração. Eduque-se a falar no bem e a ver qualidades onde a maioria enxerga tristeza, a dizer que acredita, enquanto muitos duvidam, e a ser otimista mesmo diante do impossível. Tenha a certeza de que, para abandonarmos o vício da lamentação e da queixa, só existe uma ajuda que realmente é eficaz: a autoajuda. Deseje ser diferente, espalhe a alegria, enxugue as lágrimas. Perceberás que tens mais a agradecer do que lamentar. Todos temos razões que poderiam justificar uma lamentação constante, mas apenas aqueles que confiam realmente em Deus e em si próprios podem, através de um desejo real, libertar-se das queixas, tornando a própria alma nobre. Muito bom, né? Muito bem explicado, muito bem colocado as palavras, as situações, né? A gente consegue enxergar, primeiro pelo exemplo de Chico Xavier, foi um exemplo de vida para todos nós, né? Dentro do nosso meio espírita, os estudiosos acreditam que Chico Xavier foi a encarnação de Allan Kardec. E aparentemente isso é uma grande verdade, né? Não existem comprovações exatas sobre isso, mas é uma grande suspeita de que ele era Allan Kardec, que veio nos ensinar mais um pouco, porque a trajetória de vida que Chico teve, maravilhosa, né? Ele em nenhum momento, ele nunca se exaltou, ele nunca retrucou uma situação, né? Pelo contrário, aceitava com humildade tudo que lhe era imposto e colocado, as dificuldades, as enfermidades, a dificuldade que ele começou já aos 5 anos de idade, né? Ficou órfão com 5 anos. Uma criança que mal conhecia a vida, o mundo, não sabia de nada, né? Mas aí o pessoal dizia que ele era um privilegiado, que ele não era privilegiado, perdão, que ele não era privilegiado, mas na verdade ele tinha um grande privilégio, sim, porque ele era um servidor de Jesus e veio, né, para nos mostrar isso através da sua vida correta, sim, sem deslize algum, né, só mandando amor a quem quer que seja, né? Ele tinha o prazer de viver, ele tinha o prazer de servir, né? Então,
Uma das coisas que ele sempre teve foi um bom humor. Quem não se lembra do bom humor que Chico tinha? Ele achava sempre uma boa saída para qualquer situação de dificuldade. Isso foi um grande exemplo que ele nos trouxe. Enfrentava as dificuldades com humildade, com bom humor, com otimismo. Né? Então, uma das coisas que a gente deve adotar em nossa caminhada é justamente isso. Manter o bom humor, manter esse otimismo para que nós tenhamos aquela situação que está lá nos provérbios. Coração alegre é um bom remédio. Coração alegre é um bom remédio. Né? Então, temos que procurar adotar isso para nós e nossa vida. Né? Porque coração triste não vai trazer benefício algum, não é verdade? Então, para que a gente seja uma pessoa otimista, feliz, é necessário trabalho. E o trabalho, nós sabemos bem como buscar, através das nossas ações, através dos nossos sentimentos. Primeira coisa, nos autoconhecer, o amor pela vida. Né? Então, nós precisamos renovar essas tendências que nós temos, negativas, né? Porque é muito fácil você absorver essas situações. Nós estamos vulneráveis a essas situações de queixas, né? Somos envolvidos constantemente pelo dia a dia nessas situações. Então, essas tendências negativas, nós precisamos afastá-las. E nós fazemos isso através de quê? Muito trabalho. Lutando contra estas tendências. Né? Então, nós não podemos ficar vulneráveis a esta situação. Isto ocorre tudo à nossa volta. E essa estabilidade que se proporciona dentro de nós, moral, são em função de atitudes alheias. E aí, nossas situações nos levam a ser felizes ou infelizes. Né? Então, é assim que nós precisamos de começar a pensar e lutar. Né? O exemplo que André Luiz nos traz, a frase que ele nos coloca, né? Não se sabe de benefício algum que o desânimo tenha realizado. Aquele que está desanimado, que está totalmente cabisbaixo, né? Triste, que não tem o autoconhecimento, que não tem o prazer da vida, que não agradece por tudo que ele tenha conquistado, qual o benefício que ele vai ter? Nenhum. Né? Porque desânimo não realiza nada, somente te joga cada vez mais para baixo. E toda tristeza manifestada impulsiona os tristes para serem mais tristes. Né? São as palavras de André Luiz. Então, precisamos nos esforçar para que a gente seja alegre e positivado, que a gente tenha prazer pela vida, que a gente consiga realizar coisas boas, né? E fazendo das decisões do nosso dia a dia, que ocorrem em todos os momentos, fazer com paciência, tolerância, com calma, né? Então, é assim que nós precisamos
entender a vida. E o grande exemplo desta frase: há pessoas que choram porque nas rosas tem espinhos. Ah, olha o lado que ela está enxergando. Ela está enxergando o espinho. Vamos reverter a situação. Existem outras que ficam contentes porque nos espinhos tem rosas. E é a forma de a gente ver, enxergar a vida. Né? Ver e enxergar a vida, nós temos várias formas de fazer. O exemplo do espinho e da rosa está claro para nós. Né? Então, temos que pensar nestas situações. Nós precisamos estar sempre atentos. Né? Aí tem aquele exemplo que também que ele colocou para nós, da árvore de Natal. A bela árvore de Natal, pronta, iluminada. Né? Bela ali expondo luz, né? Iluminando o ambiente com alegria. Aí chega um visitante. A primeira coisa que ele olha e percebe é uma lâmpada queimada. Né? Então, esse é um vício que nós temos, de olhar só o que tem de errado. Esse é um vício que nós temos que parar de alimentar. Esse é um vício que nós temos que banir no nosso dia a dia. Né? Opa, peraí, tem uma lâmpada queimada, mas eu tenho mais 10 iluminando e deixando ela bela. Né? É uma forma saudável da gente ver a vida, não é? Por que a gente apontar os erros? Nós temos muito esse costume, apontar os erros dos próximos, de nós. Né? Isso, às vezes, fazendo até em benefício próprio, que é mais condenável ainda. Né? Precisamos nos esforçar em ser positivados e alegres. Né? Aí, nós precisamos nos autoconhecer, saber que os estados de desânimo, de apatia, nós não conseguimos caminhar pela vida. Esses estados são perigosíssimos para nós. Por quê? Porque nós estamos gerando uma conduta irregular. Nós estamos gerando uma energia negativa. E aí, quando a gente gera energia negativa, nós estamos colhendo e alimentando irmãos que se aproximam de nós, que também convivem nessa situação. Né? E aí nós abandonamos os nossos sentimentos para com a vida maior. A vida que a gente precisa ter mais próxima de Jesus, mais próxima de Deus. Aí, quando a gente encontra as dificuldades, né? Quando a gente se depara com uma situação onde não é agradável para nós, aí vem aquela velha frase: só acontece comigo. Não é assim. Se aconteceu, nós vemos na semana passada, não é por acaso. É para que você entenda, que você aprenda. É isso que nós estudamos na semana passada, na primeira parte dessa lição. Nada é por acaso na nossa vida. Nós temos tudo o que nós merecemos, o que nós podemos carregar. O nosso fardo é nosso, não é de ninguém. Então não tem que condenar ou esse ou aquele por uma situação de dificuldade que estamos passando. Nós é que somos responsáveis.
né? Então, ele dá um outro conselho para nós. Liberte-se. Precisa ver a vida com outros olhos, de outra forma. A vida não é um campo de batalha. Nós já falamos sobre isso. A vida é uma escola. Estamos aqui para aprender, para evoluir. E isto que a vida nos proporciona. Então nós temos que ter paciência, tolerância, para que a gente não dê de frente com os nossos inimigos. Então, nós precisamos demonstrar esse sentimento que nós precisamos manter em nossos corações. O amor à vida, o amor a Jesus. Nos aconselha uma forma de nós nos superarmos nestas dificuldades. A terapia anti-queixa é o nosso tema. Falar do bem, fazer o bem, ver qualidade aonde se enxerga só tristeza e dor. Lembrem-se da frase dos espinhos. Há quem veja os espinhos com maldade e outros com bondade e beleza. Que bom que os espinhos têm rosas, não é verdade? E não é uma coisa bela uma rosa? Pensemos nesta frase. Vamos virar o lado, vamos pensar no bem. Precisamos. Outra coisa que ele nos alerta, nos chama atenção. Precisamos ser otimistas. Acreditar, mesmo diante do impossível. Porque aquilo que está à sua frente não é impossível para você. Porque você é capaz. Porque você pode superar. Pense desta forma. Pense que você precisa pular um degrau a mais. Com isso, nós vamos abandonando o nosso vício de lamentação. E aí, nós precisamos de alta ajuda. Deseje, olha aqui, deseje ser diferente. Espalhe alegria. Enxugue as lágrimas. Perceberás que tens mais a agradecer do que a lamentar. Não? Todos aqueles que confiam em Deus, em seus próprios e em si próprios, têm o desejo real de se libertar das queixas, tornando uma alma nova. Vicie-se a ler, como ele citou na nossa lição, vicie-se a ler o rodapé. No rodapé estão as palavras mais importantes, não nas letras garrafais lá em cima. O rodapé nos traz as grandes mensagens da vida. Com isso, nos tornaremos mais nobres no nosso caminhar. E estaremos evoluindo, que é o que Jesus quer para nós. Muito bom. Agora, então, vamos conhecer
a opinião de vocês, o que vocês acham. Complementem, por favor, alguma coisa a mais. Vamos bater um papo, então. Está aberto o microfone para vocês. Dona Timar, nós sabemos Sim. que queixa nunca resolveu os nossos problemas. A lamentação é própria de nós, seres encarnados e também desencarnados. Porque o sofrimento é necessário para a nossa evolução espiritual. Esse é o nosso objetivo, procurar essa evolução. A queixa é um sentimento que só atrapalha a nossa vida, nos afastando do bem, da caridade. Se trocarmos as queixas pelo amor, por um agradecimento, isso nos traria mais prosperidade, mais saúde, mais felicidade. As pessoas normalmente se afastam das pessoas queixosas. Emana eles muito negativo e atraem também os espíritos inferiores que se alimentam desses fluidos. A queixa se torna um vício tão nocivo como as drogas. Podemos ser pessoas privilegiadas, felizes, mas basta um minuto, um segundo que a gente se descuide e entre numa queixa para perder tudo aquilo que a gente construiu. Então, vamos respirar fundo, vamos pensar melhor, pensar no bem, procurar melhorar, afastando a queixa que é tão perniciosa na nossa vida. Só isso, Dagmar. Obrigada. Muito obrigado, dona Sueli. Muito obrigado pelas palavras. Mas a senhora tem razão em tudo que ele falou, viu? É assim mesmo. Quem mais quer falar? Pessoal, vamos trocar ideias. Acho que a lição nos mostra hoje também. A voz hoje está um pouco ruim, gente, mas vamos lá. Tá. A lição nos mostra hoje a questão da reclamação. Eu acho que a gente precisa parar de reclamar, olhar mais para o nosso próximo, porque existem pessoas, às vezes, em situações que realmente poderiam estar se queixando e não estão, enquanto às vezes a nossa situação nem é tanto assim para se queixar, né? Como a lição falou, né? Contou toda a história de Chico e ele nunca reclamou, né? Ele sempre foi uma pessoa muito agradecida, muito grata, né? A tudo. Então, às vezes eu tento, procuro, mas é muito difícil. A gente reclama mesmo, mas às vezes quando eu penso em reclamar, você fala assim, nossa, às vezes tem pessoas em uma situação pior. Então, eu acho que a gente precisa exercitar isso todos os dias, né? E, como foi falado, isso só atrai coisas ruins ao nosso redor. Então, nós temos que parar de ver as coisas ruins e começar a ver o lado bom. Uma questão de olhar, né? Vire a rosa, né? Olhe não só os espinhos, e sim o lado da rosa. Eu acho que é isso que a lição queria nos mostrar mais. Muito obrigado. Alguém mais vai falar? Dankmar. Oi, André. O estudo de hoje é um estudo importante, né? Até porque, pelos tempos que nós nos encontramos.
nos dias atuais. A gente vê aí muitas pessoas em desequilíbrios, em todos os sentidos. Isso são consequências, lógico. Tá? Consequências do quê? Da forma mental e sentimental do qual nós nos colocamos no nosso dia a dia. E foi muito bem dito quando você falou do hábito. Né? Por quê? Porque criou-se o hábito do reclamar, né? De se queixar de tudo, de nunca estar bom. Mesmo que esteja bom, sempre, né, põe alguma palavra na fala, né, de que não está bom. Veja, né, isso faz com que os nossos padrões mentais se tornem padrões mentais de baixo escalão, negativo. E esses padrões mentais vai nos viciando, igual a dona Sueli falou. E esse vício se torna prejudicial. Porque quando ela falou que é igual uma droga, ela tem razão. Porque daí você acorda todo dia já com aquele pensamento negativo na sua vida. E com o pensamento negativo, veja, as coisas não fluem, ficam tudo muito difícil, amarrado. Não é por que fica difícil amarrado? Primeiro, porque nós coibimos a nossa capacidade de agir. A própria palavra reclamação, se você divide ela, você está reclamando uma ação. Então, vamos inverter. Põe a ação na frente, certo? Onde você começa a dar um monte de desculpas para não agir, você deixa de agir, você deixa de fazer coisas novas, você deixa de fazer coisas positivas. Então, sem nós nos percebermos, nós vamos nos coibindo no nosso progresso, na nossa evolução. Veja, agora sim, importante sermos sempre gratos a tudo da qual Deus nos proporciona na vida, porque tudo é belo, né? Pode ver, por mais que nós tenhamos o hábito de reclamar, de sermos críticos perante si, perante o próximo, né? De forma negativa, nunca estando contente, satisfeito com as coisas que, né, já adquiriu, né, ou do estágio da qual você se encontra. Veja, a gente, infelizmente, né, acaba por fazer com que o sofrimento faça parte da nossa vida, sem nós nos apercebermos. E vamos coibindo a nossa capacidade de aprender e de melhorar. E a gratidão é importante, mas não basta só ter a gratidão. Chegar, Deus, obrigado por esse dia de hoje. Mas o pensamento está negativo, o sentimento está bruto. Veja, a inveja se faz presente, né? O orgulho toma conta de ti, né? Você não consegue ter um elo de amizade saudável, você não consegue ter uma participação ativa junto a uma casa religiosa para estar mais próximo de Deus, estar mais próximo de outras pessoas que tendem também, né, a pensar de forma diferente, de forma boa, de forma positiva. Não que façam, mas a tendência é essa, quando você se entrega, né, um pouco mais aos princípios divinos e faz com que ele esteja presente na sua vida. E, além da gratidão, quando a gente olha para o próprio Chico, né, onde fala, sempre foi grato a tudo, mas não é apenas a gratidão, veja a alegria dele em viver, a alegria dele em estar sendo útil. Esse é o lado
assim, mais positivo de tudo. Porque, apesar das suas deficiências, da qual ele tinha, veja, ele se alimentava de algo muito maior do que isso, que era a alegria em ser útil, a alegria em fazer as coisas, olhando sempre de forma positiva, de forma simples para o seu próximo, para o seu próprio problema, para a sua própria dificuldade. Então, essa alegria alimenta, essa alegria fortalece o ser na sua caminhada, né? E também, né, sem esquecer que Chico nunca titubeou na sua fé, né? E sem esquecer de que ele também sempre teve ajuda divina de uma forma muito ampla. Não que nós não tenhamos essa ajuda, todos nós temos essa ajuda divina em nossas vidas. Lógico, cada um dentro do estágio da qual se encontra, né, e dentro daquilo da qual vem a realizar diariamente, né, que muitas das vezes nós misturamos as coisas entre o divino e o material, né, e acabamos então não entendendo o que realmente Deus pode nos oferecer, né? E aí toda vez paramos no tempo, né, por deixar com que os sentimentos de ingratidão tomem conta de nós. Por quê? Falo da ingratidão. Porque por qualquer coisa da qual não acontece em nossas vidas, nós já paramos, né, e cobramos a Deus. Ó Deus, por quê? Deu para um, não deu para outro. Por que o outro está prosperando na vida e eu não? Veja, não questiona a Deus, questione a ti mesmo. E veja como você se posiciona mentalmente, como você desperta no seu dia, né? O que você criou ao seu redor dentro de um elo de fluido, né? De positividade ou de negatividade, né? Veja isto, e quando você parar para refletir em tudo isso, você vai ver que temos ainda muito a caminhar, né? Nós temos uma capacidade muito grande a fazer. Não podemos esquecer disso. Quando eu digo a fazer, não é só fazer o contexto, né, das coisas, dos princípios da bondade através da religiosidade, da caridade. É fazer o tudo, né? É você ser um bom ser, você ser um bom profissional, você ser um bom estudante, você ser um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom avô, uma boa avó, você ser um bom cidadão. Veja, tudo isso, né, faz parte do ser. E quando assim nós colocamos o bom, o bem na frente, né, pode ter certeza de que, né, algo de diferente estará a acontecer, você estará a vencer com mais facilidade esses hábitos da negatividade. Aí no livro, sobre a terapia anti-queixa, deixou bem claro isso. O próprio nome do livro já diz tudo, terapia anti-queixa, né? Não deixemos com que esses hábitos tão horríveis tomem conta de nós, né? Isso daí, Dankmar. Valeu, André, muito obrigado. Isso aí, o complemento foi muito importante. Maravilha, é isso mesmo. Muito bom. Vamos então passar para as vibrações da noite, pedindo a Jesus, pedindo a Ele e agradecendo esta oportunidade que Ele nos deu na noite de aprender um pouco mais sobre as leis da vida, sobre como
conduzir os nossos caminhos, a forma que devemos caminhar, né? E ultrapassar as dificuldades que são à nossa frente. Gratidão ao nosso querido Pai, nosso Mestre, por estes ensinamentos de hoje. Vamos pedir a Ele que permita que possamos dividir este amor que acabamos de receber com os nossos irmãos, que têm os nomes postados no nosso grupo, no grupo de estudos, no grupo de cura, enfim, irmãos que estão presentes na nossa reunião, que precisam da nossa ajuda e da nossa oração, do nosso carinho, né? Da compreensão, da tolerância com as dificuldades que a cada um atravessa. Que nossos irmãos, parentes, amigos, possam se fortalecer neste momento, através do calor deste amor de Jesus, o carinho que Ele deposita em todos nós. Agradecer neste momento por tudo que Ele faz, por tudo que Ele nos proporciona, por todas as oportunidades que nos coloca no dia a dia, para que possamos ser pessoas pacientes, tolerantes e ficar um pouco mais próximo dessas boas energias. Que me abençoe a todos que estão aí com esses nomes no nosso grupo. E assim, Pai, te agradecemos por este momento maravilhoso da noite, este ensinamento que nos fortalece, nos abre os olhos sobre as situações onde devemos enxergar um pouco mais do teu carinho e do teu amor. Né? Então, para que a gente possa completar o agradecimento desta noite, eu gostaria de dirigir a prece de Cáritas para o nosso encerramento. Eu gostaria de ler, se a Dona Isolda pode fazer a prece de Cáritas, Dona Isolda. Sim. Vamos agradecer a Deus por esses estudos da noite, que foi muito bom. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação, o doente o refúgio. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, assim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá sua pura e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus por esta oportunidade. Muito obrigada. Que assim seja, né? Assim seja. Então, pessoal, uma boa noite. Então, até amanhã, né?